Quando eu ia fazer uma venda, eu entrava no Instagram dela, ou no Facebook na época, analisava toda a timeline dele, até saber se ele tinha filho, se ele não tinha filho, Sério, cara? quantos que eram, qual que é a ideologia política dele, se ele participou de alguma coisa que eu participo. Demonstrar que eu sou um expert no assunto, e lógico que tem essa parte, mas tem uma parte da conexão que é você ter esse vínculo social. Eu tocava no assunto de propósito, bem espontânea, para não parecer que eu pesquisei, para parecer que tinha uma certa conexão, uma junção. Então isso fazia parte do modelo de vendas que a gente acaba criando. Processo de venda. Um processo. Se você não tiver um produto que tenha margem para você dar qualidade ao seu produto, você vira um escravo. Pouco tempo para sua família, para o trabalho te consome e você está fazendo um acordo com a morte. Aquilo que te sustenta vai te matar. Eu saí de 96 quilos para 135 quilos. Ô, louco, entendeu? cara. O colesterol a 300. Tu tava uma bola, né, tava cara? uma bola. Quantas pessoas se dão conta que está sendo consumido e está fazendo um pacto com o seu fim? O empresário, ele não tem que viver pro trabalho, tem que viver do trabalho, é diferente, né, cara? Quando você vende igual ao concorrente, você abre imagem para um comparativo. Ele é igual, cara. É igual ao concorrente que teve aqui. E quando você é igual ao seu concorrente, o que o cliente vai olhar? Preço. Preço, pô. Não tem diferencial competitivo. Agora, com o que você me mostrou aqui, cara, puta merda, viu? E tudo isso só foi possível através da venda. Isso. E do lucro. Exato. Porque não existe romantismo sem lucro, cara. Fala empresário, fala empresária, bem-vindos de novo aqui no Fala Que Eu Te Lucro. Eu vou falar um negócio pra vocês, se prepara que hoje a gente tem um convidado aqui de peso, de um mercado super nichado e que faz o quê? Faz venda. Porque a segunda temporada do Fala Que Eu Te Lucro é pra gente focar em marketing e venda. E esse cara faz como ninguém. Está com o negócio aí prosperando já há alguns anos. Quantos anos? A Integra Corp começou em 2009. Cara, o cara tá desde 2009 vendendo em um mercado nichado. Ele tem muito a ensinar pra gente e eu vou falar aqui um brevíssimo resumo do meu amigo Otávio Vacari. Ele é fundador da Integra Corp, serviço de portaria remota, que hoje ela existe lá no Polo Industrial. Isso, de Jandira. De Jandira, né, Otávio? Cara, isso. Que legal. E olha só, turma, serviço de portaria remota. Como a tecnologia da portaria remota ela se desenvolveu ao longo da última década. Hoje a gente vai entrar dentro de um condomínio, dentro de uma portaria de uma empresa, você coloca um digital, tem a leitura facial, tem leitura de retina, tudo aquilo que a gente via nos filmes de tecnologia do passado, que mostrava o futuro, esse cara faz, cara. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Valeu, por ter vindo. Pelo convite. E olha o tamanho do Otávio aqui. A gente estica a mão aqui. A mão dele tá quase chegando no meu microfone, né? Então, sou Diego do Vale, host aqui do Fala Que Eu Te Lucro. E eu vou passar a palavra para você, amigo. Se apresenta, quem que é o Otávio? Eu te apresentei aqui rapidinho, mas fala aí pra galera te conhecer. Bom, Diego, agradeço aí o convite de estar aqui com você. A gente vem conversando faz tempo aí para a participação e verdade. Bom que deu certo hoje. Tentando ajustar a agenda desse cara é difícil. A gente sempre, para os amigos e para onde a coisa é boa, a gente sempre tem que dar um espaço, né? Que honra. Mas fala aí. Poxa, então, a empresa, ela nasceu em 2009. Meu pai, ele foi um dos fundadores. Ah, é, cara? Ele acabou falecendo em 2011 e eu acabei assumindo a empresa em 2011. E após isso, a gente estava num momento bem difícil, porque a gente não existia portaria remota ainda, era um mercado, vamos dizer assim, do alarme, monitoramento de alarme, instalação de câmera. Era um mercado novo. Isso, e um mercado bem competitivo, porque basicamente você tinha lá em Sorocaba mais de 80, 90 empresas vendendo o mesmo serviço. Que competição. Muita competição. Então começou em Sorocaba. Começou em Sorocaba. Ah, legal. Bom, aí a vida passando, a empresa com uma dificuldade em vendas cada vez mais, o mercado em si cada vez mais competitivo, com mais players. E eu fechei uma grande venda, na época por volta de R$350 mil, e eu consegui ter mais lucro de 50%. Uau! E eu estava tão desesperançoso com o mercado que eu falei, chegou a hora de pegar esse dinheiro e fechar a empresa. Sério, cara? Tu fez uma venda e pensou em fechar a empresa? Na hora. Eu falei assim... Fechar na alta. Fechar para não ficar devendo, sabe aquela coisa? Consegui fechar, mandar todo mundo embora, pagar todos os custos e finalizar. E aí eu acabei indo numa feira de segurança e vi a proposta de portaria remota.
Aí eu desisti de fechar a empresa e para entrar num segmento novo que tenha menos concorrência, que pudesse, né? E eu via que era o serviço do futuro mesmo, né? Que eu falei, poxa, realmente não tem porquê. Não faz Né? sentido. Um condomínio de 40, 50, 60 unidades, né? Ter um custo daquele, então tinha um mercado. Aí eu fui lá e entrei no mercado de portaria remota e estamos aí, foi em 2013. 2013. Exato. Demorou, desde que comecei a oferecer, demorou 7, 8 meses para eu fazer a primeira venda. Eu vendi minha carteira de alarme para poder entrar na portaria remota. Eu vendi ela por R$55 mil, mais ou menos. Isso em 2013. 2013. O dia de hoje vai dar aí uns 350 mil, 300 mil mais ou menos. A E inflação. aí depois da primeira venda, demorei mais um ano para fechar a segunda. Só que eu não tinha mais dinheiro. Então eu comecei a ser operador de monitoramento. Eu comecei a puxar portão, instalar portão, ajudar na instalação. E fiquei, acho que, com 3 ou 4 funcionários na empresa e trabalhando praticamente de 18 a 20 horas por dia. Eu dormia na empresa, dormia para poder conseguir fazer a operação funcionar. É sério, cara. É sério. 2013. 2013, em janeiro, eu faturei R$7 mil. Que era um contrato de portaria remota. Com um contrato, mas era um Isso. contrato já bom, hein? Naquela época dava para vender por 7 mil. Hoje seria um sonho. E olha, eu até falei que ia dar uns 350 mil. Não dá 350 Não, mil, dá 50 menos. mil. Vai dar uns 100 mil reais hoje, 120 Eu mil. vendi a carteira, para você ter uma ideia, para poder ter um fôlego, porque ninguém acreditava. Então eles queriam que a gente instalasse os equipamentos, deixasse 3 meses em degustação, para poder falar se vai continuar ou não. E eu fiz isso. Tu fez? Fiz. Sem condição nenhuma, quase. Ou seja, tu viu uma oportunidade também, não é, Otávio? Porque assim, tu foi à feira, essa feira deixou você com uma visão disruptiva, falou, cara, é o novo momento. É o novo momento. E sempre quem começa um mercado novo, ele enfrenta isso aí que você enfrentou. Só que aí o que a galera faz? Eles voltam. Isso. Não é o momento. Tu deu degustação gratuita pra galera. Dei. Não foi o do segundo também dei, no terceiro também dei. Quando chegou no 7º, 8º, eu estava à beira da falência de novo. Só que aí esses que você deu degustação fecharam? Fecharam. Mas o ciclo do dinheiro ele não se completava. Porque saía muito mais o fluxo de caixa do que entrava. Tu não tinha batido o payback ainda? Não, aí eu comecei a falar assim... Payback não, o ponto de equilíbrio. Não, isso aí a empresa hoje eu sei que uma empresa dessa vai atingir ponto de equilíbrio com 100, 120 condomínios. Legal. Entendeu? E a dificuldade para chegar até lá é imensa. Porque a gente é como se fosse vamos dizer assim, um provedor de internet. Porque você imagina, hoje são mais de 8 mil câmeras que gravam na minha central. Imaginou meu link de internet, o tamanho tem que ser? Gigante. Né? Para você ter um áudio funcionando legal, não só a banda, mas a velocidade tem que ser alta, porque se eu tiver num interfone falando num condomínio e você na minha central, se a latência não for baixa, você vai falar lá e aí vai falar que eu não te ouço, porque porque a latência está alta, então você tem que ter um link dedicado, tem uma estrutura por trás muito grande, uma estrutura de provedor. Tu tem que ter um back-office bem robusto. Muito. Eu tenho hoje, você pegar fotos da minha central na parte de como é que chama? De servidores, de firewalls e tudo, é um servidor. Se eu fosse uma cidade pequena de 80 mil habitantes, eu poderia fornecer internet para 80 mil habitantes. O cara é quase o Elon Musk aqui da Starlink, né? Então. Agora você imagina fazer isso há 10 anos atrás. Que inovador, hein, irmão? Foi bem... Mas tu ganhou muito dinheiro lá? Aonde? Lá no passado. No passado, não. Não? Porque a empresa entrou mesmo em ponto de equilíbrio faz uns 2, 3 anos. Sério, cara? Tu remou entrando no mercado com essa tecnologia? Isso, é lógico. Tinha no meu Prolabora, etc. Claro. Mas assim, hoje eu falo pra você, hoje tem uma estrutura que é a melhor do Brasil, a mais robusta. Né? Assim como a gente está aqui hoje numa sala que tem câmeras de altíssima definição, iluminação de qualidade, microfones de qualidade. No começo não tinha isso, era super, hiper amador, né? Você sabe que amador é aquele que ama o que faz, né? A gente começa com muito amor para aprender. Aí depois você vira um profissional, que é quando você é o expert no assunto. Caraca, amador ama aquele que faz. Isso. Ou amador, né? É isso aí, amador. Com peito de remador ainda. Muito suor. Cara, e é muito desafiador. Eu bato nessa tecla, pessoal, porque assim, vocês que são empresários e estão nos assistindo,
sempre quando aparece uma tecnologia nova, as pessoas desacreditam, cara. Era muito difícil. As pessoas não acreditavam. É isso. Eles queriam no condomínio apertar o interfone e não é possível que tem alguém lá falando. Exatamente, as pessoas desacreditam da tecnologia nova. Uhum. Então, toda tecnologia nova, ela tem essas curvas, né? Tem a curva de quando tem um boom que todo mundo fala, ó, vai vir uma tecnologia e essa tecnologia está chegando, só que tem aquela curva de desacreditar. E essa curva de desacreditar, ela chega a quase ser esquecida. Acho que é esse tempo que você remou colocando sua empresa no mercado, só que ela chega a quase ser esquecida e quando essa tecnologia ela está dando certo de fato, o gráfico de subida ela é muito mais rápido. As pessoas acreditam muito rápido. Um exemplo disso é o próprio metaverso, cara. O metaverso chegou há 2 anos, só se falava em metaverso. Sim, tem gente comprando terreno no metaverso. Comprando terreno no metaverso, que as reuniões elas iriam acontecer no metaverso, várias empresas iriam estar com lojas no metaverso. O que tu acha do metaverso? Sumiu? Lógico que não. O metaverso é uma tecnologia que vai mudar o mundo, ela vai de fato mudar o mundo, só que a curva dela, agora, daqui 2 anos, 3 anos, ela vai estar em ascendência de novo. Porque o metaverso foi mostrado, agora estão trabalhando e daqui a pouco sim, tudo aquilo que foi prometido vai acontecer. Porque a internet foi assim, irmão. Mas se você pensar, já está acontecendo. Já está, mas o metaverso não é a bola da vez, o metaverso está em estudo. O que eu vejo no que você está falando e faz muito sentido é que o metaverso está começando a aparecer, só que de forma separada. Se você pensar hoje, a mentoria online é uma forma de metaverso. Exatamente. O Bitcoin é uma forma de metaverso. O blockchain é uma forma de metaverso. Só que está tudo separado. Uma hora vai virar um ecossistema que vai ser o metaverso. Mas já está dando o seu prenúncio aí. Só que está nessa fase que você falou. E está na fase que quem investir toma tinta. Sim. Porque as empresas que têm que estar no metaverso trabalhando ainda não estão. Aí você vive um problema no preço. Porque quando as pessoas não acreditavam, eles tinham muita dúvida se funcionava, todos queriam visitar a minha central. Quero ver. Tanto que quando eu tinha uma central muito, assim, amadora, né, era com muito esforço. Funcionava, não como hoje, mas funcionava. E todo mundo queria visitar a central, porque não é possível. Tem gente que achava que era gravação, que era algum esquema. Só que aconteceu. Hoje as pessoas acreditam. O que aconteceu agora? Elas não visitam mais a central, elas não querem conhecer o cliente, o produto, a qualidade. Ele já tem um preconceito onde ele acha que já tem uma informação do produto, mas aí esquece que olhou uma empresa séria porque eles já estão acreditando demais. Então é aí que entra você ter vendedores de altíssima performance, bons, né, comunicadores, bons experts, com um poder de fixação enorme, porque senão não vende. Virou commodity. Não tem como negar que não virou commodity. Cara, Então agora você vive o oposto do que estava há 8 anos atrás. Que as pessoas desacreditavam porque era uma tecnologia nova. Isso. Agora validou, só que todo mundo tem. E aí eles também acreditam numa forma de portaria que nem eu falo, para você ter a qualidade, para você conseguir ter uma segurança, o que adianta uma portaria remota, o porteiro está seguro, se a tua portaria remota num bairro violento, se as pessoas que você contratam não têm, por exemplo, uma triagem, tem empresa que tem gente trabalhando em casa como home office, cadê a segurança? Caramba. Né? Se essa pessoa ela é invadida na casa, ele tem acesso ao condomínio porque pode abrir um portão. Total. A minha central ela é blindada. Está dentro de um condomínio com segurança. Blindada? Blindada, com porta blindada, com parede de alvenaria, com chapa de aço no meio. Que legal. Né? Onde os funcionários estão protegidos e o condomínio também. Sim, com Entendeu? certeza. Só que esse conceito eu vi lá atrás. Então isso é inovação dentro de um mercado que tem commodity. E aí você pega e anota. É tem diferencial. Tem como inovar? Sim, tem. O que já é commodity. Você pode inovar com um atendimento mais legal. Sim. Mais próximo. Relacionamento é o que tu faz, né? É o que a gente tem de mostrar sempre. Na assembleia, igual você falou mais cedo, eu estava conversando aqui, turma, com o Otávio, e a gente bate muito nessa questão do relacionamento. Como que é importante fazer relacionamento? E mais importante que fazer relacionamento é ser interessante. Você pode falar, Otávio, aquela questão de quando você consegue ter a porta aberta para uma assembleia, que você fala de determinados assuntos que não tem muito a ver com portaria, mas que faz sentido para os moradores daquele condomínio? Então, hoje a gente criou um lançamento, faz um mês mais ou menos, e o modelo de negócio em si
Eu posso falar que eu criei junto com vocês, porque a gente faz parte do mesmo grupo, né? O É verdade. Club Class. Club Class. E então, aí eu fui atrás e aí a gente montou a franquia que tem junto a mentoria de vendas específicos no nicho de portaria remota. Aham. E o que eu falo para os mentorados sempre, né? Criar conexão, todo mundo fala, precisa criar conexão com o cliente, né? Você chegando lá dando um monte de risada, né? E abraçando ele. Então, quando eu fazia a venda lá atrás, né? Que realmente eu estava no vendedor de porta a porta e tinha a vivência do dia a dia, né? Porque eu vendia, eu instalava e eu atendia também naquela época. Tu atendia no 360. Aí o que acontecia? Quando eu ia fazer uma venda, a pessoa ligou uma indicação, eu entrava no Instagram dela, ou no Facebook na época, analisava toda a timeline dele, até saber se ele tinha filho, se ele não tinha filho, Sério, cara? quantos que eram, qual que é a ideologia política dele, viagem que ele fez, via se tinha alguma sintonia já, se ele participou de alguma coisa que eu participo, se ele foi num restaurante que ele foi, porque na hora que eu preciso demonstrar que eu sou um expert no assunto, e lógico que tem essa parte, mas tem uma parte da conexão, vamos dizer que é uma parte marginal a isso tudo, que é você ter esse vínculo social. Né? E aí, quando eu tinha algumas coisas, eu tocava no assunto de propósito, né? De uma forma bem espontânea, para não parecer que eu pesquisei, para parecer que tinha uma certa conexão, Caramba. uma junção. Então, isso fazia parte do modelo de vendas que a gente acaba criando. Processo de venda. Um processo, né? E tanto que eu cheguei a ter números de 10 prospecções e fechamento de 6. Eu tinha 60%. eu tinha uma empresa concorrente de Sorocaba, que ela entrou com tudo lá, investindo em rádio, televisão, um monte que você pode imaginar. Só que em todo condomínio, você precisa de 3 orçamentos. Então o que aconteceu? Ela fazia propaganda para mim. E eu era um bom vendedor, melhor do que estava vendo lá. Gente, mas criava assim 10, 15 leads no mês, e eu tava com a vida feita, porque era só esperar. Ele fazia propaganda, eles tinham que pesquisar mais empresas, e eu entrava, fazia a mesma metodologia. Vamos buscar. Naquele condomínio, era Sorocaba, eu já via quem morava lá. E tu ia fazer reunião 1 a 1? Era 1 a 1. Porque assim, o condomínio é uma regra dos eleitos. Você não está vendendo só para os síndicos, está vendendo para uma comunidade. Então, é como se fosse uma eleição. Eu me considerava eu sou prefeito, eu preciso ganhar mais votos. Se tem 20 casas, eu preciso de 11 votos ou 50% da Assembleia. Então eu tinha que fazer o perfil do centro, né? Que a gente falava do eleito do centro. Você não vai nem à esquerda nem à direita, você vai no meio, porque no meio você vai agradar mais pessoas. Sim. Né? Não deixando você não pode deixar de ter a técnica, entendeu? Uhum. A técnica no seu expert, no seu produto é primordial. Se você não conhecer do negócio, isso, né, cara? Mas ter essas qualidades marginais, sociais, conectivas. Pô, você vai fechar um negócio com alguém e ela fala alguma coisa do tipo, não sei, fulano de tal, eu conheço. Cara, muda o jogo. Porque ele vai fazer o quê depois? Vai pegar o telefone dele e falar, o Otávio aqui, o que você acha dele? Pô, o cara é brother, é parceiro, isso aqui. Assim como pode acontecer o contrário, né? Assim, então, você tem que ter um comportamento adequado. O cara que é empresário, ele tem que... Eu fui à missa domingo. Uhum. Deu vontade de ir à missa, cara. Aí eu falei com a minha mulher, foi à missa ali, lá perto da minha casa tem uma igreja. E eles começam um ano antes da gente, um ano litúrgico, a igreja católica. E nesse ano litúrgico, a missa falou de olhai e vigiai. E o empresário, cara, ele tem que ter esse mandamento na cabeça dele. Porque o empresário, ele trabalha com reputação, né? Isso que você falou faz todo sentido. Porque já pensou se liga pra alguém e a tua reputação tá quebrada com esse cara? Sim. Se você não... A gente tem que estar de olho o tempo todo. Isso acontece, a reputação cai quando você vende barato, né? Porque você não vai conseguir ter qualidade. Exatamente. Vai passar a ter um serviço ruim e a sua reputação vai cair, a sua autoridade cai. E é muito difícil brigar com esse posicionamento. Uma pessoa que vendeu a vida inteira barato, para ele se reposicionar mais caro, é muito difícil. É muito difícil. Diego, chegou uma hora assim, quando eu tinha uns 4 anos de empresa, que eu trabalhava 18 horas por dia, o negócio era bem... Horas. Eu tive síndrome do pânico, eu cheguei uma hora e falei assim, isso aqui não é para mim. Sério, 24 horas, você vai na padaria, pegar um pão, estão te pedindo controle. Você tá no domingo, alguma coisa, sei lá, caiu uma conexão num condomínio, o cara tem seu telefone, ele te liga. Você não tá falando com um condomínio, você tá falando com 50 pessoas que tem uma esposa, que não dá 100, que tem filho. Então, numa cidade interior, que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Eu sou bem conhecido em Sorocaba, né? Meu pai era de lá, meu tio era de lá. Então,
você acaba não tendo vida. Então, se as coisas não funcionarem, se você não tiver um produto que tenha margem para você dar qualidade ao seu produto, você vira um escravo. Você não é mais eu empresa, entendeu? Que te dá pouco tempo para sua família. Eu saí de 96 quilos para 135 quilos. Ô, louco, entendeu? cara. O colesterol a 300. Tu tava uma bola, né, Tava cara? uma bola. Então, assim, você passa a viver pro trabalho, ele te consome e você tá fazendo um acordo com a morte. Aquilo que te sustenta vai te matar. Porque você não vai ter margem para dar qualidade, para ter tempo de qualidade. Então você tem que ter um processo, você tem que ter funcionários bem treinados, né? É óbvio tudo isso, sim, né? Mas quantas pessoas realmente fazem? Quantas pessoas se dão conta que está sendo consumido e está fazendo um pacto com o seu fim, na verdade? Caramba, Otávio, tu mexeu no área aí porque o empresário, ele não tem que viver pro trabalho, tem que viver do trabalho, é diferente, né, cara? Uhum. E olha quantos empresários estão passando por isso hoje. Burnout, síndrome do pânico, Uhum. já saindo de casa estressado porque não faz mais sentido ir para a empresa. Uhum. Não faz sentido. Eu conheci vários que o cara fala, cara, não faz mais sentido E ir tá pra minha preso, né? empresa. E tá preso. E por que você não sai? Porque eu não consigo. É. Eu não consigo sair. E o que fez você virar esse jogo de estar nesse momento trabalhando 18 horas por dia Uhum. e montar um negócio com processo, com pessoas, porque você vem construindo essa empresa. Sim. Começou lá com seu pai, mas você sempre trabalhou no negócio. A base é uma empresa familiar, né? Começou familiar. Começou familiar, só que tu assumiu as rédeas Isso. e aí tu vem montando algo pra hoje. Você tá aqui, inclusive, gravando um podcast. Senão você nem estaria aqui, Você cara. estaria aqui. Né? Como é que Exato. foi essa transição Cara, e o que tu fez? Primeira coisa que eu fiz foi entrar numa terapia. Porque Boa. eu tava, às vezes, num ponto, assim, do nada. Uhum. E já começava uma batedeira no coração. E eu achava que eu já ia morrer. Arritmia? Não sei, eu sei que minha pressão subia, eu chegava parado, assim, com 170 BPM por minuto. Ô, assim. louco. Foda. Aí ia pro hospital, tomava diazepam, não sei o que, ela falou, ó, tá sinusal, ou seja, seu batimento tá normal. Isso aconteceu 1, 3, 4, aí eu fui pra terapia, né? E tive muita resiliência, porque assim, eu fui aguentando o tranco e conforme eu ia vendendo, tendo um pouco mais de margem, eu contratava uma pessoa para o administrativo. Eu promovi uma pessoa que estava bastante tempo comigo, que roeu o osso junto, pagava um pouco mais para ela, e ela se sentia grata por isso também, a gente fez uma parceria. Então eu não posso reclamar, tive muita gente boa no caminho. Que massa. E aí a pressão, ela foi passando aos poucos pelo fato de você ter gente com você que você podia passar bola. Então não teve mágica, teve aguentar no osso mesmo, sabe? Você tá ali, você não para trás nem vai pegar impulso, né? O Clóvis de Barros. Nem pra pegar impulso. Porque eu não tinha o que fazer, aquilo era minha subsistência. Eu acabei não me formando também. Sério? Então eu não ia pro mercado de trabalho, eu tinha funcionário para pagar conta, tinha 13º para pagar conta, tinha Cara, um monte de coisa. Preso, né? Então assim, o que você fez? Cara, eu continuei vendendo, porque eu tinha eu conseguia vender, só que eu fiz uma leitura errada, e todos fazem isso, eu te falo que 99% do meu mercado faz isso, já tem outros lugares, não é só no meu, Qual que é a do leitura? tal de quando é que chega o break-even, a gente se engana. O pessoal acha que fechava 10 portarias, né? Ou ele vai montar uma concessionária de carros, se ele vender 5 carros por mês, ele esquece que tem outras coisas que impactam. O que impactava? Você tem que ter estrutura, investimento toda hora. Porque você vai aumentando a sua quantidade de condomínio, você tem que aumentar a parte de TI, tem que contratar mais funcionário, aí começa a ter férias. Mas você não pode dar férias porque você tem que contratar mais gente, você não pode contratar porque não tem dinheiro. Aí tem hora extra, aí tem responsabilidades civis que acontecem, que você tem que arcar com prejuízo. Então né? é um negócio escalonável. Tem a parte de manutenção. Não é escalável. Né? Você já imaginou na tempestade que teve aí um mês atrás aqui em São Paulo, como é que aconteceu? Porque, é um caos. É um caos total. Entendeu? Você está mexendo com internet, com energia, não tinha nenhum dos dois. Né? Então, assim, isso são coisas. Então, as pessoas, infelizmente, acabam querendo empreender porque acham que montar um CNPJ é você só tirar o nome e começar a ganhar dinheiro. Como se o dinheiro fosse ali atrair magneticamente. Né? Esquece dos riscos. É muito suor derramado na construção de um negócio, cara. E assim, tem vários pontos aqui do que você falou, mas o nome desse podcast é Fala Que Eu Te Lucro. Uhum.
porque eu acredito que o lucro é uma conquista. Uhum. E o lucro, ele salva, sim, ele salva o negócio. E essa temporada é vendas e marketing, ou marketing e vendas. E você passou por um momento que precisou de auxílio. Eu acho que todo empresário precisa, sim, estar na terapia. Porque tu foi no momento que já estava estourando o negócio, né, cara? O telefone tocava, eu tremia. E aí tu foi para lá. Só que, olha também, quando a gente... Não tô aqui incentivando, turma, a trabalhar pra caramba, 20, 30 horas por dia. Não, não é isso. E também tem momento que não tem equilíbrio. Mas olha como você ter essas responsabilidades empresariais, como é que te ajudou também, porque você não parou de vender. À medida que você vendia mais, você trabalhava aí mais margem, mais tecnologia dentro do seu negócio, para reduzir custo. E à medida que você tinha mais lucro, você contratava mais pessoas para colocar em áreas estratégicas que antes você atuava. Só que você colocou o cara que já estava há 3 anos com você no administrativo, o outro ali que você confiava colocou lá no financeiro, um outro para fazer um acompanhamento do cliente. Você foi contratando pessoas e tudo isso só foi possível através da venda. Isso. E do lucro. Exato. Porque não existe romantismo sem lucro, cara. Se eu cortasse meu preço em 20, 30%, eu ia continuar escravo. Ia continuar escravo. Ia vender mais, mas ia Isso. continuar escravo. E teve outro insight. Uhum. Porque, por exemplo, Sorocaba é uma cidade de 700 mil habitantes, né? Eu sou muito orgulhoso de morar lá. É grande lá. E moro lá ainda. É. Só que hoje o meu mercado maior é São Paulo. Então eu fiz um movimento de sair de Sorocaba e vir para perto de São Paulo por causa de mercado consumidor. Uau. Entendeu? Enquanto lá em Sorocaba lá eu posso ter no máximo o mercado em si, o mercado me endereçava lá, pode ser 200, 300 condomínios, em São Paulo são 30 mil. Né? E aqui também as pessoas, aqui tem um problema em São Paulo da segurança. O item segurança em São Paulo ele é mais valorizado do que em Sorocaba. Sorocaba não tem um latrocínio há 15 anos. São é uma Paulo cidade segura, né? Não tem há 15 minutos. Então aqui, quando você fala de segurança em São Paulo, esse valor ele é mais tangível. O intangível vira tangível. E isso é triste, né, cara? Assim, por um lado é muito triste, mas por outro é uma oportunidade. Aí eu pude escalar meu negócio. Legal, que sacada. Entendeu? E aí começou a ideia da franquia, a ideia de white label para outras empresas não precisarem montar uma central de atendimento. Fala um pouco dessa ideia do white label. O white label é o seguinte, a empresa, tem várias empresas de limpeza, portaria presencial, vamos dizer assim, empresas de alarme. E eles começam a fazer uma conta onde, eu vou montar portaria remota. Imagina uma coisa, para o cara montar uma portaria remota, ele precisa de um posto 12 por 36, ou seja, são 4 funcionários. Só que você vai ter 4 funcionários para um condomínio. Para um condomínio. Então, é prejuízo, não é certo. Muito. A conta não fecha. Então, o que é o white label? Essa empresa aqui, quando você trouxer um cliente, eu vou colocar o nome na tela da televisão da sua empresa, eu vou atender como sua empresa, e você não precisa mais montar uma central. Eu vou te cobrar um valor, você hospeda suas contas comigo, e começa a vender e lucrar no primeiro condomínio. Que legal. E isso foi o primeiro a fazer. Assim, tem outras empresas que fizeram isso na parte de alarme. Eu fiz o primeiro na parte de portaria remota. Que foi uma forma de eu escalar o meu negócio, a minha produção, entendeu? E aí tu escalou com custo linear, mas uma margem... A margem da portaria, da hospedagem é baixa. O que ela me dá é escala. Entendeu? Ela deixa o custo... Mas o custo é linear, ele não vai mudar. Não, ele vai também? Ele vai caindo. Ele vai caindo? Vai caindo. Que legal, cara. Aí eu enxerguei que o lucro custo da hospedagem, linear... ele não está no meu valor financeiro. Ele tá onde, quanto mais rápido eu crescer, mais eu coloco a reta para baixo. Então ela vai fazer uma curva para baixo e cada vez for mais barato. Então se eu tiver, por exemplo, 200 condomínios, eu vou ter um custo de 10. Mas com 500, o meu custo por exemplo vai ser 6. Sensacional. Então assim, o grande artimanha do meu negócio é a pessoa ter uma aceleração rápida. Se ela não vê, compensa uma portaria remota, uma central? Compensa. Desde que você venda 3, 4 condomínios por mês. Você tem que subir rápido. Porque o gerador que você comprou há 3 meses atrás, vai ter que comprar daqui 6 meses. O faro que você pagou lá 15 mil reais, que ele atendia 30 condomínios, você vai ter que trocar com 25. E outro, você tem que ter 2 desses. Porque se um falhar, você tem outro. Então tá crescendo, tem que estar injetando grana ali. Então você tem que ter uma aceleração muito rápida para você falar que tem uma central de atendimento. Se você não tiver isso, é prejuízo, você não está vendo. Que visão, hein? Que visão. E como é que tu viu isso? Foi como assim? Vou te falar porque peixe urbano. Peixe urbano? Quando um cara foi me vender peixe urbano na empresa, eu vou falar, você tem que vender a sua ociosidade.
Aí eu, opa, como é que é os negócios da sociedade? Não, porque como restaurante, ele vai vender por segunda-feira que vai pouca gente, um horário que vai pouca gente, você vende mais barato para você já tá com o seu custo do garçom, né? Eu falei, Sim. opa, aí eu fiz umas contas lá, né? Eu sou bom em contas, assim. Aí eu percebi que o grande segredo do meu segmento não é a escala. Uma companhia aérea, por exemplo, né, Gol, Latam, ou ele ganha dinheiro na malha. Tem voo que ele toma prejuízo. Mas qual que é a malha? Pô, se ele tem um voo que dá prejuízo, que vai daqui, por exemplo, até, vamos dizer assim, Juiz de Fora. Sim. Mas Juiz de Fora é perto de BH. Então, na hora que ele fazer a transação dos aviões, que esse aqui para cá, ele fica sempre voando. Uhum. O que dá dinheiro é a malha. São todos os aviões juntos. É o ecossistema que dá dinheiro. Tem voo que dá prejuízo. Mas ele vai dar mais lucro depois num outro que está mais perto dali. Ou porque ele vai para o Rio de Janeiro e vai encher o avião. Então, é esse cálculo, né? Então, o nosso também. O nosso é a malha que dá dinheiro. Não é um isolado. Entendi, cara. Eu nunca havia pensado nesse ponto de vista de malha. Uhum. De malha, que faz todo sentido. Sim. Porque tem hora que a gente pega muito voo, né? Pega um voo aí, tem 30 pessoas. Isso. Ele não pode nem tirar. E aquele voo já é um voo previsto, talvez porque em outro ponto ele vai estar lotado. Isso. E vai para outro... Cara, E tem escala. A escala da aeromoça, a escala do comandante. Às vezes já está num ponto ali que ele só pode fazer uma viagem de uma hora e meia, porque ele vai bater no teto que o sindicato deixa de segurança. Entendeu? Então, assim, tem várias questões. Então, nesse segmento também tem várias questões. Né? Interessante. E aí tu pensou em... Tá pivotando já esse negócio, já roda, né, essa parte. Uhum. E também eu te vi escalando através de franquia, cara. A gente lançou a franquia mês passado, abri as vendas, felizmente foi um sucesso. Eu até tenho mais algumas 2 ou 3 vagas, eu vou parar de vender elas, porque o meu intuito é agora passar 6 meses ajudando meus franqueados a vender de verdade. Né? Que então, legal. com nossa mentoria em vendas, toda semana a gente tem aquela reunião de follow-up que o nosso amigo Fábio Augusto ensinou a gente. Sim. Então, assim, você vai repetir assunto? Vai. Mas o importante é você criar a tal da cultura de vendas no seu mercado. Ele vai entender por vários pontos, né, o que é funil de vendas, como é que ele funciona, como é que você vai performar melhor, né, quais são as táticas de conexão, táticas de fixação, poder de contexto. Né, para você vender, não é... Você tem que ter o poder do contexto. O que você vai falar? Aqui. Né, qual que é o ambiente que você vai inserir essa conversa? O porquê que você vai inserir essa conversa? Pô, eu quero que a pessoa me veja como autoridade. Pô, só tem um jeito. Você tem que saber o que você está falando. Né? Eu quero que ele fixe. Então, eu quero que ele fixe minha extensão é blindada, minha setor é blindada. Eu quero que ele fixe que eu estou num local onde tem 6 links dedicados. Eu quero que ele fixe que, por exemplo, eu tenho um gerador. Né? Não adianta falar desse jeito, porque isso, para ele não está vendo. Isso é intangível. Como é que eu tenho que falar para ele sobre isso? Como é que fala? Aí você vai falar o intangível. Por exemplo, 6 links dedicados significa que ele vai ficar mais tempo online. Porque se acontecer uma chuva, por exemplo, e um link cair, o teu condomínio vai ficar fora e a minha também. Então você tem que explicar a história, você tem que dar exemplos, metáforas, né? Se está num condomínio que ele não tem gerador, ele sente na pele. O senhor, quando fica sem gerador aqui, como é que é o seu elevador? Tal? Ele funciona? Tem que subir de escada. Então, na central é assim também. Você tem que lembrar o cliente sobre isso. Cara... Né? Então, isso é venda, pô. Então, isso aí é você venda. tem que bater toda semana. É como se fosse na academia. Eu pesava 135 quilos. Como é que eu vou conseguir pesar 100? Não é só comendo, não quero só comer menos. Porque não adianta eu perder peso e não ter massa muscular. É verdade. Né? E você não ter Não adianta eu perder peso e continuar com colesterol em 300. Dá pra perder peso. Come bacon o dia inteiro, você vai perder peso. Mas vai ter um colesterol de 300. Então a gente tem que ser uma máquina de alta performance em tudo. Né, para ter uma qualidade. Como é que eu vou ter uma qualidade de saúde boa? Então eu também tenho gerador, eu também tenho quantas células a gente tem lá no neurônio? São 6 bilhões. Né? Tudo isso a gente é assim. Se o seu coração tá mal, ele vai compensar com outro órgão, com o rim, por exemplo. É verdade. Né? É verdade. E aí toda semana você parou de vender
A franquia. Tem mais 3 vagas. Aí eu vou pegar os meus franqueados, já tô pegando embaixo do braço, eu quero que eles sejam o maior sucesso do mundo. Se o cara quiser comprar, o cara que assistiu a gente, ainda tem vaga, ele tem que fazer o quê? Ele entra lá no teu Vai Instagram? contato com o meu Instagram, manda mensagem. Qual que é o Instagram? IntegraCorp. IntegraCorp. @IntegraCorp. @IntegraCorp, tem o interesse e tal. Isso. Que faz sentido, porque assim, você está inovando o seu negócio em 2 frentes. Uhum. E 2 frentes de escala. Sim. Ele não precisa de central. Escala, Ele não vai cara. precisar se preocupar com o cliente, porque nós vamos atender o cliente. A gente contratou o Salesforce para fazer a parte de saque. Então vai ter tudo com bot, a parte de WhatsApp, ele quer uma imagem, ele quer um áudio, ele quer algum atendimento, ele quer pedir informações sobre o aplicativo, tudo isso vai estar no Salesforce. Com índice, com tudo mais. Uma preocupação, né? Tem muita gente que fala assim, o empresário só vai dar certo, vai ganhar dinheiro com isso do operacional. Então ele tem a chance na franquia de começar na venda 100%. Quando ele tiver 30 condomínios, ele vai continuar na venda 100%, ele não vai parar de acelerar, desacelerar. O que acontece? O cara começa vendendo por quê? Se ele não tem nenhum cliente, ele está 100% na venda. 100%. A hora que ele tem 10, vamos dizer assim, ele já está 90% na venda. A hora que ele tem 20, ele está 70% na venda. Vai A abaixando. hora que ele tem 40, ele está 10% na venda. Só que ele já vende já meio com a energia bem baixa. Porque ele está fazendo a assembleia e o telefone está tocando, que o cliente está reclamando, que o cliente quer uma informação, aí ele demora para dar, aí ele já fica insatisfeito. Então ele começa a olhar para dentro, a empresa para de crescer. E daqui a pouco ele começa a ter um turnover de cliente. Exato. Né? E outra, Que como diz, né, estabilidade não existe. Estabilidade Se você não para de existe. crescer, você já começa a cair. E como é que você faz a manutenção desses clientes uma vez que precisa vender? Porque tem que ter relacionamento. Tem. Como é que você... O relacionamento a gente vai fazer. Ah, Aí o franqueado ele faz a gestão da manutenção, que eu digo, se quebrar um portão, ele vai ter que ir pra lá. Essa é a parte dele. legal. É isso aí vender. Mas pelo nosso processo, hoje em dia, por exemplo, né, um computador em 1992, Aham. ele tinha um processamento menor, bem menor. Ele quebrava mais. Né? Um carro também. Você pega um carro em 1985, com 100 mil quilômetros, o carro estava acabado. E hoje, com 100 mil quilômetros, está tranquilo. O carro tá novinho. Então, na portaria remota, hoje, o portão, o motor do portão, ele melhorou. Entendeu? O interfone também melhorou. Então, a durabilidade dos equipamentos melhoraram. Então, a manutenção, a instalação sendo bem feita, no procedimento correto, ela não vai te gerar uma manutenção diária, né? E a manutenção Exato. com custo menor também. Também. Um lapso temporal maior Isso. e um custo menor. Quanto menos manutenção corretiva você fizer, mais você vai escalar o seu técnico. Porque se você Tem que tiver manter menos um raio manutenção corretiva, quer dizer que tem menos demanda por aquela corretiva por dia. Então, você vai ter mais condomínios com menos manutenções. Né? Então, a sua eficiência, a sua produtividade aumenta. Cara, é muito legal. Eu nunca havia entrevistado alguém desse setor, sabia? Do setor de condomínio nichado para portaria e inovando igual você está inovando. Você já tinha tido contato com venda lá no passado, Otávio? Ali na adolescência? Eu sempre fui na escola, Aham. assim, na minha vida, eu sempre fui um bom embaixador. Né? Eu tô chamado de lobista. Aham. Então, até meus amigos, eles queriam contato com alguém, eles falavam comigo. Ó, precisamos chegar no empresário X, aí eu falo, pô, eu conheço um cara que conhece ele. Não conhecia. Aí eu ligava lá, não sei o quê, batia um papo, e pum, falava, aí eu marcava uma conversa com esse cara. Aí, então, por um acaso, aí eu consegui contato com o cara, tá marcado o dia tal. Então eu sempre tive essa facilidade de chegar, né? De se relacionar Sim, sim. com as pessoas. E sempre gostei de ler, de informação, e isso ajuda na venda, né? Porque, que eu falei, você tem que sempre ter os conhecimentos marginais para você vender. Tem que ter, porque senão vira uma venda... Você abre margem, quando você vende igual ao concorrente, você abre margem para um comparativo. Ele é igual, cara. É igual o concorrente que teve aqui. E quando você é igual ao seu concorrente, o que o cliente vai olhar? Preço. Preço, pô. Não tem diferencial competitivo. Agora, com o que você me mostrou aqui, cara, puta merda, viu? Daqui a pouco tu tá no Brasil todo, de fato, com franquia. Sim. Né? Essa é a intenção. A ideia é essa. A ideia é conseguir. Porque eu falo, o que eu sou. Quando você falou agora há pouco, né? Que a sua ideia do podcast é o quê? Você transmitir conhecimento. Exatamente. Então, assim, eu sei que não dá certo portaria remota do estilo que eu fiz. Assim, vai custar saúde, poucos vão sair. Muitos quebraram. Ou muitos estão já em burnout e não conseguem sair.
Então eu falo, olha, isso é uma coisa que vai me dar escala, vai me dar ganho financeiro, mas ao mesmo tempo eu vou estar ajudando uma pessoa que ela vai conseguir focar em vendas no que ela gosta de fazer. Vai ter um negócio O cara escalável. tem que ser vendedor, não adianta. Não dá para ele montar a portaria remota e ser só técnico. Não, ele tem que ser vendedor. Turma, Otávio Vaccari, o cara está sendo disruptivo dentro de um mercado que é comoditizado já. Pode contar uma história, como é que eu ganhei um condomínio? Claro, por favor. Mais ou menos assim, ó. Eu fui para uma assembleia, já tinha passado a parte de prospecção, a parte de qualificação, chegou na parte de proposta assembleia. Aí, quem me conhece sabe que eu gosto muito do tempo, né? De previsão de tempo. Então, hoje eu conheço mesmo previsão do tempo, assim. Eu sei pressão barométrica, sentido de vento, alísio, tipo de nuvem. Eu pago radar, que eu sei a hora que vai chover, qual a intensidade que vai chover, por onde vai começar, quando vai terminar. Sério, tudo. Cara? Eu sei. Quando eu tinha medo de pegar avião, então quando eu fazia uma rota, eu já sabia aonde que ia tremer. Então, então eu já sabia. Que nível, meus amigos, que nível. O cara é quase um... Aí eu tava chegando numa assembleia, aí eu entrei no radar, falei, meu, que chuva. E quando chovia, 2014, 15, é o seguinte, tava chovendo a 250 quilômetros, já tava caindo, já tava piscando energia. Eu falei, ferrou, porque eu tenho mais ou menos 15 condomínios, essa chuva vai chegar, eu não tinha ainda uma equipe de manutenção completa, eu tinha, mas para um evento desse, a Enel não conseguiu fazer nada aqui em São Paulo, quando teve aquela baita chuva. Foi uma força maior? Foi. Mas era o que aconteceu em Sorocaba isso. Mas a proporção sua também é um negócio até maior, inclusive. Aí eu cheguei, juro, eu vendi isso aí. Eu vendi pela lealdade. Aí eu falei, me desculpem, eu não vou poder fazer a assembleia. Mas por quê? Tá vindo uma baita chuva. E eu sei que vai cair internet, vai oscilar energia, eu preciso apoiar os meus clientes. Vocês ainda não são meu cliente, mas eu preciso dar valor mais, por enquanto, para os que já estão me pagando por mês. Então, se vocês puderem remarcar a assembleia, eu agradeço, porque eu não vou poder participar. Sensacional, cara. Aí, dito e feito, 10 condomínios fora, fui chegar em casa às 4 da manhã. E a venda saiu. E depois do mercado a venda saiu. Lógico que saiu, cara. Você valorizou o que mais importa, o cliente. Mas isso não foi, assim, não foi intencional. Foi realmente uma coisa. Ó, eu tenho 15 condomínios, não posso perder nenhum. Óbvio, e tem que valorizar o cliente. Tá aí outra dica para o nosso empresário que está nos assistindo. Talvez algumas dicas, na verdade, porque as pessoas fazem muita propaganda para trazer cliente novo de fora para dentro. E o seu cliente que você já tem, como é que tu está valorizando ele? Como é que você está manutenindo o seu cliente? Dentro de um problema, dentro de um assunto, dentro de uma mensagem, uma ligação. Porque o mal que eu vejo nos empresários, Otávio, que prestam serviço, que eles são muito reativos. Eles só respondem uma mensagem quando alguém tem um problema e pergunta. Por que o cara não é proativo ao invés de ser reativo? Sim. De ele, ao invés de responder uma mensagem, por que ele não entra em contato com o cliente? Tá precisando de alguma coisa? Igual você. Faz todo sentido pro seu negócio. Porque se na região tal você tem 15 condomínios e vai chover, você tem que estar preparado para isso. Sim. E passar uma mensagem pra galera, ó, vai chover, corre o risco de faltar energia, você está prevendo o futuro e anunciando antes, porque alguém pode ter um compromisso, um jantar, pode ter alguém doente em casa, cara, que precisa estar plugado. Olha o tamanho ali. da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Isso. Não é? E eu vejo que muitos empresários, eles são muito reativos. Eles só falam com o cliente quando são procurados. Isso é um erro. E eles focam mais em adquirir um novo cliente do que manutenir um relacionamento com o cliente. Aí que tem um negócio, né? Que você falou. Quando a pessoa tem pouco cliente, a agendia do WhatsApp já funciona. Mas ele vai aumentando a base, já começa a ficar difícil. Aí você tem que ter software. Software custa. Software bom custa. Um Salesforce da vida, para você parametrizar para o seu sistema, você precisa de uma empresa para fazer isso. É robusto. Exato, porque você está com um volume X já de demanda que você tem que entender que aquela solução que você tinha há 10 anos atrás, você cresceu, não serve mais. Você também não teve a margem suficiente para poder fazer isso acontecer, você não consegue melhorar. Aí você chega no teu nível de excelência, ela começa a cair de novo. Né? Então você tem que estar sempre entendendo que
O que você tem hoje que dá certo, quando você crescer com 20, 30, 40%, não vai servir mais. É certeza que não vai servir Qualquer mais. segmento. Cara. Qualquer segmento. Qualquer segmento. As ferramentas que te ajudaram quando você era menor, Uhum. não vai fazer você escalar, cara. Não Para vai. cada etapa, Não vai. o empresário tem que entender que ele Sim. precisa de pessoas novas, de prestadores de serviços novos. Por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade. Uhum. Se o cara continua com a mesma empresa de contabilidade há 20 anos, faz sentido se essa empresa de contabilidade está se desenvolvendo também. Tecnologicamente, treinamento de pessoas, de venda. Se ele tem um jurídico, da mesma forma. Se ele tem um marketing, da mesma forma. Se você quer evoluir, você tem que prestar atenção se os seus parceiros estratégicos estão se evoluindo, porque em algum momento ele pode virar uma âncora. Uhum. Da mesma forma o software que você fez aí. Uhum. Trocar ferramenta, Não tem jeito. né? Não tem jeito, caramba. E quais são os projetos, Otávio, para a escala desse negócio? Porque você parou de vender. Você tem um business plan com... quero ter 200 franquias, quero ter 300. Quando eu comecei, como todo empreendedor, né, a gente já Uhum. pensa em 200, 500, 600, né? Que já, o primeiro dia que eu fiz o pitch de vendas lá e vendeu 6, eu já fiquei achando que era ruim, que eu tinha que vender 10, né? Mas aí depois conversando e a gente... Foi excelente, cara. eu pensei o seguinte, não adianta abrir 20, 30, que eu vou acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás comigo. Vai ficar doido. Então agora eu preciso fazer com todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, realmente aprenda a vender, aprenda a fazer o negócio correto, fazer o processo de funil de vendas, né? E para eles darem certo, para eles serem a nossa prova social. E essa estratégia é muito boa, porque uma coisa é você falar do seu negócio e outra coisa é o seu franqueado, que é seu cliente, falar bem do negócio. E depois na ponta, a cadeia, né? Manter a qualidade do franqueado para o usuário da ponta final, cara. É uma cascata. E esse, né? Cada um tem sua característica, né? Mas assim, na portaria remota, o vendedor, por exemplo, ele tem que ter uma característica, às vezes, que ele não tem, né? Qual que é? Poucos têm. Você falar em público, por exemplo, uma coisa assim, eu consigo me sair bem com você aqui. Mas assim, se eu não tiver, por exemplo, uma sabedoria de falar em público, muda. Porque vai pra Assembleia, né? Exato. Então, às vezes, o cara pode ser um baita leão em todas as partes, na hora que ele vai falar em público... É um gatinho. Ele é um gatinho. Eu sempre falei muito rápido, etc. Mas quando eu fazia Assembleia, a primeira coisa que eu chegava lá era 5, 10, 20 minutos antes. Né? Olhava qual que era a minha plateia. E média de idade, sexo feminino, masculino. Ficava ouvindo as conversas, de verdade mesmo. Porque aí já vai saindo algum insight. Quem era o contra. Quando eu via que tinha alguém contra, na hora que eu fazia meu pitch de vendas, eu pegava ele como exemplo. Sério? Porque as pessoas têm mais vergonha de, às vezes, ser contra você quando você faz um elo com ela. Então eu falei, eu já sabia. Por exemplo, o idoso achava que não gostaria não ia conseguir, por exemplo, usar o aplicativo. Aí eu tenho a Dona Maria. Então, Dona Maria, você tem a dificuldade com o aplicativo e tal? Ah, eu sei, não, porque eu posso te apresentar a Dona Joana, que ela tá lá no prédio tal, não sei o quê, e ela hoje adora o aplicativo. Então, você pode ter certeza que é super fácil de usar, e não sei o que, entendeu? Eu já usava uma outra pessoa. E é verdade, essa pessoa existia. Claro. Mas eu já ia nela, porque aí ela não... Você tem que acalmar a Assembleia, entendeu? Aí você tem que trazer esse valor. A Assembleia é uma sabatina, né, irmão? E aí você tem que ver qual que é o seu público médio, para você saber qual vai ser o seu pitch de vendas. Não dá para você decorar tudo. Você tem que saber a parte técnica. Mas na hora do convencimento, de exemplo, de prova social, do intangível, aí é aquela sabedoria do Silvio Santos. Sabedoria que... Sabedoria de quem? Que muito... Silvio Santos tem a sabedoria, né, de falar em público. No Teleton, por exemplo, você pode pegar lá um monte de gente. Pode entrar até o ratinho lá, vai subir a venda, vai. Mas a hora que a venda não, a doação. Mas a hora que o Silvio Santos entra, a hora que bate o recorde. E isso é empatia, né, cara? Se você pegar no governo passado, na hora que eles foram aprovar a reforma da Previdência, ele chamou o Bolsonaro, o Silvio Santos, para explicar no programa dele. Foi uma sacada, né? Isso, só que ele explicou. Só que aí ele viu que o Bolsonaro não falou tão bem assim, ou que deixou alguma coisa, aí ele passou a explicar. E ele ajudou muito na explicação.
Porque ele tem o poder da fixação, ele tem o poder do contexto e ele é comunicador. Ele é um mega comunicador. Exato. O Silvio Santos é o... Cara, ele é o maior comunicador do país. Mas aí, né, quando eles falam, quando você vai Aham. falar sobre um assunto, o preparo é melhor. Você pode ficar com medo, mas tem que estar preparado. Não é assim? Claro. É o que todo mundo fala. Mas é traquejo. Só você fazendo, você vai aprender. Tudo na vida, né, amigo? Então, O cara quer vender e não quer treinar pra vender, pô. primeiro, a assembleia pra mim foi difícil. Imagina você vender um negócio que nunca ninguém viu e tal. Qual que é a prova social que eu tenho? Nenhuma. Mas sabe comigo aconteceu a melhor venda? Como é que foi? Como é que foi? Eu tive uma sorte. O destino ajudou. A melhor venda? Não, a primeira. A sua primeira A venda? primeira venda no condomínio foi assim. Cheguei lá para apresentar, como era só uma apresentação que um dia, se der, nós vamos fazer. Aham. Só que no dia que eu fui lá, tinha uma pessoa no condomínio que saiu de carro e ela foi sequestrada para sequestro relâmpago na porta do condomínio e o porteiro não viu. E isso era tipo 3 da tarde. E aí, cara? E aconteceu o seguinte, eu vendi a portaria remota. Eu consegui a degustação por 3 meses. Porque o que aconteceu? A segurança, a sensação de segurança que eles tinham na portaria presencial foi por terra. Porque ele fala, Aí se perguntaram, então mesmo que o porteiro tivesse visto, ele ia fazer o quê? Chamar a polícia? Mas o cara já foi. Entendeu que já foi sequestrado. Verdade. E se a polícia chegar quando o cara tá no carro? Pior ainda, vai dar perseguição. Quando um bandido tá na sua casa, você quer que ele saia, não que ele fique. É. Porque se chegar a polícia e estiver na sua casa, ele vai te pegar de sequestro. Aí Vai. ferrou. Aí a sua chance de vida caiu. Total. Entendeu? Só que as pessoas Total. às vezes não têm esse raciocínio, né, cronológico e de consequência das coisas. É verdade. É verdade. Essa parte de vender para condomínio, que você vende para um monte de gente. Uhum. Você não vende só para o síndico, não, amigo. E condomínio tem muito essa da renovação. Uhum. De tempos em tempos tem uma assembleia para eleger um novo corpo Sim. diretivo, né? Com um síndico que seja profissional ou não. Pode ser um síndico ali que reside no condomínio. Sim. E costuma ter, o Otávio, nesse mercado, muitas finalizações de contrato. Uhum. Como é que tu fez para vencer isso aí, cara? Porque é um novo síndico, pô. Então, isso aí depende de variáveis externas, né? Que é de questões deles, né? E nossa. A nossa parte tem que fazer. Sim. Então você vai crescendo, você investe em software de relacionamento com o cliente, você faz pesquisa de satisfação e avalia. Isso, hoje eu tenho uma equipe, né? Que a gente aprendeu de Inside Sales, onde o NPS vira indicação. Né? Então, só que essa equipe não é assim, quanto mais ela tá lá só para vender, não, ela tá lá porque ela liga para o cliente e vê se está tudo bem. Então, esse trabalho hoje ele é feito constante, mas eu só consigo fazer ele hoje por causa do Salesforce. Porque eu cresci tanto que era muito caro fazer isso. Hoje tinha que fazer por amostragem. Hoje eu faço por censo. O que quer dizer isso, o censo? 100% dos nossos clientes são auditados. 100%? 100%, por causa do software. Cara, mas isso dá uma credibilidade tão grande. Sim, nós estamos fazendo isso há 2 meses. Tem gente que eu recebo mensagem, olha, obrigado. Agora dá para ver que vocês realmente estão... Então, como é que faz para manter o cliente? Qual que é a sua parte que você pode fazer? Tem coisas que nós não podemos fazer. Os clientes mais antigos nossos são aqueles que não repassaram para o condomínio a redução de custo total. Sério, cara? Porque você tem uma portaria presencial, ela custa hoje por volta de R$20 mil. A portaria remota, ela custa R$6 mil. Né? Então dá uma diferença, né, de R$14 mil. Não é isso? Sim. Então se ele pegar esses R$14 mil, digamos que moram 14 pessoas naquele condomínio, É 1.000 para cada. e abaixar R$1.000, você pode ter certeza que esse cliente não renova com você. Não renova? Por quê? Porque ele está vendo só preço. Que indicador, hein? A hora que ele... Agora, se você ficar sabendo, então essa aí é uma variável exógena. Você não tem muito o que fazer. Você pode ser o melhor do mundo, você pode dar baita atenção, mas o cara é preço que eles querem reduzir preço a qualquer custo. Claro. Né? Agora, se ele reduziu, por exemplo, desses 14 mil, ele reduziu 7 mil, porque os outros 7 ele quer investir no condomínio, ele quer colocar um gerador, ele quer repintar o condomínio, ele quer reformar a academia. Esse é o cara que você, abraça ele, que você não vai estar vendendo carne para herbívoro.
Porque ele fala a mesma língua que você. A mesma conduta eu como empresário, como gestor, eu tenho na minha empresa, ele tem no condomínio dele. Então a gente tem rapport, a gente tem conexão. Caramba, que sacada. E tudo isso aí só aprende com o tempo, né, Otávio? Com o tempo. Então, até para você também não ficar perdendo tempo com as perdas. Porque Claro. você vai ter perda. Elas são poucas, tá? Porque você está fazendo o teu melhor. Mas não adianta, tem condomínio que vai sair porque olha só o preço. Ou ele acha que porque um dia ele pediu uma imagem e você demorou, sei lá, 2 dias para mandar para ele acha que isso é uma... Ele vai sair sim, ele vai sair. E o cara que só olha preço, primeiro, ele só quer o motivo. Uhum, Segundo, ele nem é seu cliente, com esse tanto de coisa que você oferece. uhum. O cara que olha preço, porque não tem como o empresário ele achar que ele vai contratar um serviço de qualidade aqui por um preço aqui. A conta não fecha, cara. Não faz sentido. Não tem como esse custo pagar essa qualidade. E da mesma forma, o empresário pagar um custo aqui com a qualidade Exato. aqui. Tem que ser equivalente, tem que fazer sentido. Não tem como uma qualidade gigante com um custo muito baixo. Isso não existe, pô. Eu queria muito que os empresários façam uma conta seguinte, né? Uhum. Quanto que eu ganho por hora? A maioria não sabe quanto que ganha Porque por hora. se você fala assim, meu preço ele tem um preço mais baixo, ele trabalha 20 horas por dia, coloca no preço quando você tem férias, você tem 13º, você tem FGTS, você tem garantia. O cliente não está ligando para nada disso que você não ganha. Porque a hora que o seu serviço cair, ele for trocar, ou chegar lá por R$10 mais barato de trocar, ele não está nem aí para você. O cliente não quer Ele quer o nem serviço saber, na ponta. cara. E se você, até a turma não sabe, eu não falei também, né, pessoal? Eu conheci o Otáviozão, olha o tamanho do Otávio, quase batendo no teto aí. Conheci o Otávio através do nosso grupo de empresários, que era First Class e agora chama-se Club Class ou Class Club. É Club Class. Clax Club. Class Club. CLAX Club. Depois vocês pesquisam aí. É um grupo de empresários liderado aí pelo Flávio Augusto, o Joel Jota, o Caio Carneiro. Vem muita novidade por aí pro próximo ano. Esse ano a gente alavancou muito os nossos negócios através da ambiência. Uhum. E eu estou conversando com o Otávio aqui. Eu já notei 3 pontos que você mudou dentro da sua empresa, que você trouxe de lá, cara. Uhum. Sim. Daquele nosso ambiente. Sim. Caramba, qual que é não é o mérito, né? Mas qual que é o poder da ambiência hoje na sua vida como empresário? De buscar um ambiente de crescimento, porque lá incomoda, amigo. Eu vou ser sincero. O negócio lá incomoda. Tu vê gente fazendo coisas que tu não tá fazendo. E tu tem que fazer, cara. Quando venderam para mim, eu Uhum. falei que só tinha minha promessa, Uhum. né, que eu espero um dia cumprir, eu quero cumprir, Uhum. pode ser que não seja esse ano que vem, mas eu fiz uma conta nele quanto o grupo fatura, Uhum. somando todo mundo, Sim. e fiz uma conta qual que seria o faturamento médio. Então você pega lá, acho que é 37 bi hoje Uhum. e divide por 160 pessoas. Quanto que dá essa conta aí? Consegue fazer? Eu tô sem o celular aqui. Alguém Vamos consegue lá. fazer, Renatão? 37 37 bilhões bi. dividido por 160 pessoas. 231. Então dá 231 milhões de faturamento por empresa. Então eu falei, se um dia eu não puxar a média para baixo aqui, tá bom. Boa. Boa. Porque eu preciso ajudar vocês aí. Boa, garoto. Boa, excelente. E não tem como, né, cara? Porque assim, irmão. Cara, a primeira mesa que eu sentei lá, os caras estavam discutindo o salário de piloto de avião, pô. Uhum. Pô, piloto de avião, pô. Como é que tu não fica louco, cara? Para mim foi difícil. Eu tive uma motivação muito grande quando entrei. Aham, Falei, nossa, olha com quem que eu tô. aham. Aí eu falei, nossa, por que eu tô aqui? Tem a síndrome do impostor. E fala, Não, sim. isso não é seu lugar não, amigo. Seu lugar é lá. Só que aí você vira a chave, né? Fala, cara, eu tenho que estar aqui mesmo. Uhum. Porque se eu estou em uma mesa onde só eu me ensino, eu vou aprender com quem, pô? A humildade te leva, né? Mas aí você tem que também ter o teu ego, porque a pessoa fala, você é egocêntrico. Sim, você tem que ser egocêntrico. Se você não for egocêntrico, lógico, tem níveis de egocentrismo. Óbvio. Mas o ego te protege, poxa. Te protege, Entendeu? exatamente. Se você também, sabe, no final eu pensei o seguinte, mas minha empresa faturava R$7 mil por mês. Por mais que eu não tenha números multimilionários,
Hoje ela fatura 800 mil reais por mês. Tá Ruim eu não excelente. sou. É, lógico que não. Né? Então, assim, pode ser que não seja eu, Ayrton Senna, o Damon Hill. Não, o Damon Hill não, velho, ele é ruim. O outro lá, O Schumacher o Schumacher, né? Mas a gente tá treinando pra isso. tá treinando. Tá no jogo. Estamos no jogo. Tá dentro do jogo. Então, assim, aí eu voltei. Eu passei um tempinho até, sabe, me perguntando, né? Onde que eu fui me meter, sabe? Isso é, Mas trouxe vendas, trouxe essa cultura de vendas. Eu vi que foi, fantástico. Eu vejo diferença nisso aí mesmo. Eu entendi que vendas é o jogo. Ah, mas você vai melhorar o seu serviço com vendas. Com margem. Essa parte de comunicação eu percebi também que é muito, muito, muito importante. Eu passei a ver, antes eu vi Instagram como um local de que você quer se mostrar, isso aqui, eu não queria entrar para ser parte desse jogo. E não vou fazer, mas o que eu quero mostrar no Instagram hoje é comunicar às pessoas o nosso trabalho, o que a gente faz, o quanto sério é. Né? Mostrar para as pessoas que é possível, sim, você herdar uma empresa falida e depois de 10 anos, 12, não é 5 minutos, nem 3 dias, e nem daqui mês que vem. São 10 anos. Ah, mas tem empresas que começaram há 2 anos atrás e faturam uns 15 milhões. Parabéns para ele, eu fiz o meu melhor. E a gente tem que sempre ter esses parâmetros. Então isso ajudou. Falar para você que não ajudou? Sim, foi. Talvez se eu não tivesse no First Class, não teria franquia e não teria cultura de vendas. E eu ia continuar ali, que nem você falou, talvez esperando muitas coisas acontecerem. Sem essa provocação, isso que a gente está tendo hoje. Cara, tu falou tudo aí, velho. Tu falou tudo aí. A provocação dentro de um ambiente de crescimento, ela mexe ponteiro, como os meninos dizem, né? Uhum. Ela faz tu agir, tu tem que agir, cara. E com a internet hoje, né? Pô, as pessoas são, né? Tá todo mundo conectado. Então, quando elas te veem lá com o Joel, com o Caio, né? Com vocês, todo mundo tá ganhando com isso. Até quem não tá com você. Total. Eu duvido quem dos meus lá, míseros 2.000 seguidores, Uhum. eu duvido quem não gostaria de realmente estar lá. Ele pode achar que não vale, que 250 mil reais é muito dinheiro, que é um absurdo, que tem gente fazer um monte de comparações. Mas eu duvido que ele não gostaria de pelo menos estar lá um dia com a gente. É Duvido. verdade. E duvido que ele não ganharia conhecimento e uma coisa que mudaria a proposta de vida para ele. Tem um cara que tá ficando famoso por estar lá. O Renato, um colega nosso, você conhece, o Renato lá de Caxias. Tem a foto dele que tá circulando em todo mundo é canto, cara. É? Você já viu? Não? A foto. Precisa me mostrar, pô. Esse efeito associativo de ambiente, ele é muito forte, porque diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Uhum. E se tu está em um ambiente onde esses caras estão, cara, porque assim, hoje ainda não se fala muito da importância do Flávio Augusto pro empreendedorismo brasileiro. Uhum. Mas daqui 30 anos sairão livros e biografias desse cara mostrando a importância de pessoas que ele levantou através do exemplo e através de conteúdos gratuitos que ele fez, através da internet. Sim. Tem um monte de empresário que eu conheço que tem o Flávio como referência e segue os passos. Sim. Hoje a gente não vê isso ainda, mas o Flávio talvez nem ele saiba da importância que ele tem para o empreendedorismo nacional e para os empresários aqui do Brasil, dessa nova geração que está vindo, cara. Eu não sei se dá pra fazer essa conta, né? Mas sabe, o produto interno bruto é tudo a riqueza, faturamento Isso. que o... Total, você pegou a parada, é isso. Eu queria saber hoje o quanto pessoas como eles, o nosso grupo, e outros que tem, não é só o nosso que existe, o quanto isso está mudando o ponteiro. Né? Porque o mercado em si é o seguinte, se o seu mercado é de 100 mil carros por ano, né, para você conseguir vender 130, 140, 150 mil, é só com geração de mais riqueza que mais pessoas vão ficar com mais dinheiro e vão comprar. Isso. Então isso aí não adianta. Se você for um bom vendedor, se a sua empresa for melhor do mercado, com melhores vendas, que significa dessas 100 mil que pode vender, você vai ter um market share maior. Vai ter... Sim. O em si não vai mudar, entendeu? Porque é 100 mil. Aquela riqueza daquela nação pode comprar 100 mil. Só que se você tem 10 players, seria 10 mil para cada um. Mas se você sabe vender, você vai ser 30%, 40%. Mas fora isso, ele incentiva o empreendedorismo com pessoas que têm dinheiro na conta bancária, que deixam um investimento ali, ele convence elas
a tirar aquele dinheiro e colocar na economia real. Opa, tá gerando riqueza aí. Tá gerando riqueza. Então são duas coisas diferentes. E eu acredito hoje no Brasil, por essa o que hoje virou, né? Vamos dizer assim, uma epidemia. Então eu acho que isso hoje já muda ponteiro no PIB. Tá começando, eu acho que o desemprego não foi tão alto, né? Todo mundo achava que ia ter um caos depois da pandemia. Eu tenho a impressão que esse movimento, né, empreendedor começa a mudar o crescimento. É um feeling que eu tenho, não tenho dados para isso. Você tem total razão, não tem dados ainda. Mas é um movimento de mudança de mentalidade, de nível de consciência. E a nossa audiência, às vezes você falou aí market share, né? As pessoas não sabem o que é. É como se fosse uma pizza, turma. Imagine um setor que é uma pizza e essa pizza ela tem 10 fatias. E você é dono desse setor, da parte de automobilismo, né? O exemplo que o Otávio deu. E esse setor você tem 10%, você tem uma fatia de uma pizza. Então o market share é isso, é a sua participação no mercado. Tá bem? Deixar claro aqui. E eu concordo demais contigo. Concordo demais. Eu tenho essa mentalidade também. Primeiro, que empreender salva vidas, te dá liberdade, né? Você gera impacto em outras vidas quando você contrata. E aí, quando você começa a ensinar isso, igual a galera que entrou lá tá fazendo. Eu vejo somos movimentos, o movimento dos nossos amigos, todo mundo não tem como não começar a fazer. Isso. Né? Não tem como não começar a fazer. É o poder da comunidade. É o poder da comunidade, é o poder da ambiência, é o poder do efeito associativo. Que você começa a falar, se fosse antes, a galera começava a te zoar. Mas hoje o pessoal já fala, pô, o Otávio está lá com o Flávio Augusto, então vou falar o quê? Não é? Vou falar o quê? Cara, que demais, hein? Que demais, ó. Caramba, bateu nossa hora aqui do nosso podcast. Ultrapassou, na verdade. Porque não tem como, galera, falar de um assunto tão interessante quanto gestão, crescimento. O Otávio pegou a empresa lá do pai quebrada e conseguiu reverter a situação em 10 anos, mostrando que sim, é possível, mas não é fácil. É muito trabalho duro. Tá sempre mudando. Tá sempre mudando. Reinventando o negócio, se reinventando, se cuidando e principalmente sabendo que a maior ferramenta do empresário não é só conhecimento sobre gestão, sobre pessoas, sobre finanças. É resiliência, cara. É resiliência, velho. Eu não tinha conhecimento administrativo nenhum quando comecei. Olha aí, é continuar, é resiliência. Nunca tinha administrado uma empresa. Determinação, fazer o negócio, Otávio. Primeiro, gratidão por tu ter vindo aqui. Tem tempo que eu tô tentando ajustar a agenda com o Otávio. Muito bom ter esse nível de conhecimento, de profundidade. E teu nicho é bem específico, mas você entende negócio, né? Você tem uma mentalidade para negócio. Tu entende meteorologia, pô. Deixa aí uma mensagem pro pessoal. A gente tá encerrando nosso podcast aqui agora. Essa galera que precisa vender, deixa uma mensagem para ele, pro cara pegar, anotar e aplicar já agora dentro do negócio dele. Bom, a mensagem que eu deixo, que inclusive até é o tema da aula amanhã dos franqueados, né? Você tem que entender de 3 coisas. De quê? Para conseguir fazer uma boa performance em vendas. Primeiro é ser um expert naquilo que você vende. Você não pode ser o conhecimento meia boca. Então você tem que conhecer o seu produto de A a Z. Né? Então todas as características, anota as desvantagens, que é importante, que são as objeções. Escreva as objeções também. Você ser expert é assumir que todo produto que a gente vai vender, ele tem um problema. A tua empresa também tem um ponto negativo. E você tem que saber responder sobre isso quando te perguntarem. Não adianta você fechar os olhos para isso e quando te perguntar, você fica no... Tem negócio perfeito, né? Cara. Exato. Então, ser um expert. Então, a primeira coisa é essa. É o primeiro passo. O segundo tem mais. Fator de fixação. Então, dos pontos positivos da sua empresa, do que você consegue agregar como valor, do que é o intangível, né? Do que é aquilo que traz sentimentos para as pessoas, que é o que ajuda a vender... Né? Então você quer fixar, treine a fixação. Então você vai ter que repetir isso algumas vezes num pitch de vendas. Você vai ter que dar metáforas sobre isso, criar um contexto nisso aí, né? Sim. Que aí veio o poder do contexto. Onde é que você vai abordar isso? Que vem da teoria, por exemplo, da janela quebrada. Né? Se você passa num lugar que está limpo, cheiroso, arrumado, jardinagem ok, essa
esse lugar não vai ser atacado. Mas se esse lugar, você passa um dia, esse mesmo lugar, a jardinagem já está meio quebrada. Um dia alguém já vai lá e já joga uma pedra na janela. E no seguinte é outro e outro. Né? Então, quando o poder do contexto é o ambiente. Então, você tem que top. na hora que for fazer a fixação, o expert, você tem que simular o clima para saber a hora que você vai, a hora certa de falar isso. Tem coisas que você não pode falar na sua primeira conexão com o cliente. Você tem que ouvir mais, fazer as perguntas, entender o perfil dele, o que é o intangível para ele. Para você se preparar na segunda abordagem com ele, para você já começar a criar a conexão do intangível. Então essa aqui é a dica da venda de hoje. Sensacional, hein? Anotaram? Turma, pega esse dedão seu aí, tá? Curta o canal para esse conteúdo chegar para mais pessoas aí no YouTube. Assina o canal para você receber também, antes de todo mundo. Dentro do Spotify tem as estrelinhas, dê 5 estrelas aí, caso esse conteúdo foi relevante para você. E muito obrigado por estar aqui comigo, Diego do Vale, com o Otávio, meu grande amigo, batendo esse papo leve, descontraído, mas para ensinar você, de uma forma leve, aplicar no seu negócio para ter mais lucro, porque sem lucro, amigo, faturamento é vaidade, tá bom? Até a próxima, tamo junto, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Grande abraço. Valeu.